Som. Agora deu, valeu. Senhoras e senhores, bom dia. Vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, cisgênero, cabelos claros à altura dos ombros, olhos castanhos, 1,72 de altura e estou trajando vestido e meias finas pretas. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, por meio da Escola Judicial, realizou ontem e realiza hoje, dia 19 de abril de 2024, o seminário Novos Paradigmas da Atuação da Justiça do Trabalho, Balanço e Perspectivas. Informamos que a EJUD 3 certificará todos os participantes que obtiverem frequência de 100%, comprovada mediante acesso ao QR Code específico de cada turno do evento. A concessão do adicional de qualificação aos ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal no âmbito deste regional está sujeito aos requisitos formais constantes da Resolução 196 do CSJT, de 30 de junho de 2017, bem como as orientações e procedimentos previstos na Ordem de Serviço GP, número 3, de 10 de setembro de 2018. Compõem a mesa de honra Sua Excelência, o desembargador do TRT-MG, Danilo Siqueira de Castro Faria, que atuará como presidente de mesa. Sua Excelência, desembargadora do nosso regional, Adriana Goulart de Sena Orsini, que atuará como debatedora. O conferencista, Sua Excelência, o juiz do trabalho, Fernando Hoffmann. O professor da Escola Superior Dom Helder Câmara, Tiago Loures Machado Monteiro, que também atuará como debatedor. Informamos que há nesse espaço um serviço de self-service no primeiro andar. Para a realização da conferência, da gestão de conflitos organizacionais à mediação de processos trabalhistas, desafios e oportunidades para a resolução adequada de conflitos no mundo do trabalho, convidamos o presidente da mesa, desembargador Danilo Siqueira de Castro Faria, para a apresentação do palestrante e condução dos trabalhos. Bom dia. Bom dia a todas e todos. É um prazer, uma honra ser convidado para presidir esta mesa pelo presidente, segundo vice-presidente, diretor da Escola Judicial, desembargador Emerson Alves Lage, desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, organizador do evento, sempre empenhado em grandes organizações, então é com muita satisfação que participo desta mesa. Mas
o importante não é a minha presença, e sim dos nossos convidados, que irão debater esses novos rumos alternativos de solução de conflitos. Então, antes de abordarmos, quer dizer, o histórico dessas personalidades, autoridades aqui presentes, eu gostaria de anunciar uma nomeação do nosso tribunal que nos alegra muito, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou hoje o decreto de nomeação do juiz Fernando César da Fonseca como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Isso nos engrandece, nós estávamos com esse cargo vago, e ele é um juiz de larga experiência, muito competente, e tenho certeza que irá brilhar na sua carreira como sempre o fez. Então, eu fico o registro que eu entendo que é indispensável. A nossa conferência será ministrada pelo Dr. Fernando Hoffmann. O Dr. Fernando Hoffmann tem um paralelo muito interessante até com o Dr. Fernando César da Fonseca, porque o Dr. Fernando Hoffmann é um juiz recente de carreira, né? Ele está só há 27 anos como magistrado de primeira instância. E o Fernando César, que foi nomeado hoje, tem 30 anos de magistratura. Então, é um juiz já de larga experiência também. Ele é mestre em resolução de disputas pela Pepperdine University, com dupla concentração, mediação e arbitragem, mestre em Direito pela Universidade do Paraná, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Ele exerceu diversos cargos de juiz auxiliar, seja da Corregedoria, do TRT9, Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, foi vice-coordenador pedagógico da Escola Judicial, também daquele tribunal no biênio de 2004-2015, aí já juiz auxiliar da presidência, coordenador pedagógico da Escola Judicial. Quer dizer, é um conferencista de larga experiência, tanto na área profissional quanto na área acadêmica. Então, agradecemos muito a presença do Dr. Fernando, é uma honra recebê-lo. E quanto aos demais, acho que todos aqui conhecem, eu vou fazer uma breve exposição, porque dispensam comentários, né? A desembargadora Adriana Goulart de Sena Orsini, do meu concurso, do meu concurso, isso mesmo. Apenas de 1991, quer dizer, já passou um tempinho, faremos 33 anos de magistratura, então, desembargadora, doutora, pós-doutora, e pós, e não para de ser pós nunca. Então, ela é professora da UFMG, dispensa maiores comentários, que o currículo dela, o currículo Lattes dela deve ter umas 500 páginas, então a gente não precisa ficar, eu perco a palestra inteira só fazendo a leitura. E temos também o Dr. Tiago Loures Moura Monteiro, que tive a grata satisfação de conhecê-lo, professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Prática Trabalhista e Direito Ambiental, aqui na Escola Superior Dom Helder Câmara, advogado com experiência em Direito do Trabalho, mestre em Direito Ambiental pela Escola Superior Dom Helder Câmara, pós-graduado em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Universidade FUMEC, e também graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Quer dizer, nós estamos com uma mesa aqui repleta de pessoas experientes, que conhecem do direito do trabalho, e todos nós aqui somos aprendizes. Eu sempre brinco que, falo assim, a autoridade, não é autoridade, eu não sou autoridade de nada, eu sou um aprendiz, um eterno aprendiz, e cada vez eu fico realmente descobrindo novos encantos na magistratura e no direito, e isso que nos faz continuar na carreira. Então, para início dos trabalhos, eu passo a palavra, então, ao nosso brilhante conferencista, o Dr. Fernando Hoffmann. Eu peço licença aos senhores que eu tenho que repassar o microfone. Não, esse ele pediu, ele prefere esse daqui. Doutor Fernando, só uma colocação que já foi feita. O doutor Fernando fará a exposição e teremos
os debates com o doutor Tiago e a doutora Adriana. Então, será essa a sequência dos trabalhos. E bom proveito a todos. Muito bom dia. Todas e todos conseguem me ouvir? Meio baixo. E agora, melhorou? Muito bem. Então, novamente, bom dia a todas e todos. Eu gostaria de saudar o presidente da mesa, desembargador Danilo, e dizer da minha felicidade em reencontrá-lo mais de 15 anos depois que nós percorríamos Brasília, cada qual como juiz auxiliar dos presidentes de seus tribunais, né? Então, foi uma grata satisfação saber que o senhor iria presidir a mesa. Também gostaria de saudar a nossa querida doutora Adriana, que muito me honra estar ao seu lado aqui, né? Uma das pioneiras na área da mediação. Estou muito feliz em estar ao seu lado e agradeço desde já por tudo que a senhora fez pela mediação no Judiciário e na Justiça do Trabalho. Também gostaria de saudar o professor Tiago e agradecer pela disponibilidade do espaço físico, toda a atenção e carinho com os quais tem nos recebido. Eu gostaria também de agradecer aqui a alta administração do TRT da Terceira Região, sua presidente, desembargadora Denise, muito obrigado, desembargador Emerson, também agradeço a hospitalidade, todo o carinho. Queria fazer um agradecimento especial ao desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira. Desembargador Sebastião, nós nos conhecemos 2 meses praticamente, né? E numa daquelas incursões filosóficas que nós fazemos pelo Instagram, me veio uma frase ontem que resumiu bastante, né, o que eu sinto em relação ao desembargador Sebastião. Essa frase dizia que as melhores pessoas que aparecem na sua vida, elas aparecem sem expectativas, né, inadvertidamente. E foi assim que nos conhecemos numa van, no evento de Goiás, na posse do nosso querido amigo Platão, na academia. E por isso que eu estou aqui hoje, desembargador Sebastião, muito obrigado pelo convite e parabéns também por toda a sua contribuição para a Justiça do Trabalho. Já lhe conhecia de suas obras, seus artigos, suas ementas, e pude conhecer não só o profissional, mas também a pessoa, Sebastião, e eu fico muito feliz que a mediação me proporcione conhecer pessoas como o senhor. Eu queria também saudar o corregedor do TRT3, desembargador Antônio, que está aqui presente também, nos prestigiando, e aos colegas e amigos, né, vejo tantos aqui, já não é a primeira vez, já quinta ou sexta vez que estou presencial ou telepresencialmente em Minas Gerais, então agradecer ao querido Kleber, fazer também menção especial aqui aos juízes, servidores que vêm de fora, na pessoa da nossa querida Roberta. Obrigado pela presença, pelo prestígio. Queria saudar também Flávia Rossi e Andréia, que estão à frente dos Sejusques aqui do TRT3. Muito obrigado também pelo carinho que eu sempre tenho aqui em Belo Horizonte. Tribunal aqui, né, que rendeu tantos talentos para a Justiça do Trabalho. Meu examinador da banca de mestrado foi o desembargador Márcio Túlio Viana, e eu tenho um carinho muito especial aqui por Minas e pela sua escola. Posso dizer que é uma das 3 que eu tenho no meu coração. Não vou dizer as outras 2 para não criar conflitos numa palestra sobre resolução de conflitos. Vamos preveni-lo. Muito bem. Eu sou Fernando Hoffmann, tenho 50 anos, 27 anos de carreira, cisgênero, branco, cabelos grisalhos, ainda aqueles que resistem. Estou
eu tenho olhos castanhos, estou vestindo um terno preto, de propósito, porque sou semidaltônico, sim, isso existe. Eu tenho que sempre pedir para minha esposa para me ajudar na autodescrição. Sou torcedor do Atlético. Mas, na verdade, é o Atlético, né? Que nós mudamos de nome porque o Atlético Mineiro é o grande, e sempre que falavam do Atlético, todo mundo pensava no Mineiro. Sim. Então, o nosso time resolveu mudar de nomenclatura, e agora nós temos um H depois do T, o que nos rendeu muita zombaria por parte dos coxas brancas, né? Mas tenho grande admiração, e inclusive, desembargador Sebastião, doutor Danilo, que eu sei, são atleticanos. Meu irmão torce para o Atlético Mineiro. E até hoje ninguém sabe o motivo disso, nem ele. Eu acredito que seja pelo Reinaldo, né? Nós já temos uma certa idade e sabia fazer gol aquele atacante. Pois bem, então, com isso, eu parto aqui para a nossa abordagem, desde já dizendo a todas e todos aqueles que têm alguma dificuldade de visão que eu posso fornecer depois os slides, e faço isso, né? Para os mais novos, podem usar o meu Instagram para fazer esse requerimento, professor_Fernando_Hoffman, e para os velhos, né, segundo meus filhos, e-mail é coisa de velho. Então, para os mais velhos, aí seria Fernando Hoffman, 2Fs, 2Ns, @trt9.jus.br. Eu vou usar uma série de slides aqui para tornar mais dinâmica a palestra, então peço a compreensão de todos. E eu dividi a minha fala, deixa eu ver aqui, dividi a minha fala em 3 partes. Então, a primeira parte é mais introdutória, nós vamos falar sobre os objetivos da palestra, e eu vou revisitar muitos pontos que o próprio ministro Aloysio, na sua bela fala de ontem, nos trouxe. Na segunda parte, nós vamos tratar, aí sim, dos conflitos organizacionais, os conflitos internos nas organizações, como organizações vêm lidando com os seus conflitos internos, mostrar alguns desafios, algumas oportunidades. Temos muitos estudantes aqui, né? Um novo nicho de mercado que vai se abrindo, e isso é importante. Nós precisamos ter bacharéis em direito, advogados atuando nessa área. E numa terceira parte, vou fazer uma breve incursão sobre como nós podemos pensar nos métodos consensuais para resolver disputas trabalhistas. Então, percebam que, basicamente, nós vamos falar de resolução adequada de conflitos dentro da organização. E depois vamos falar sobre resolução adequada de disputas judiciais ou não judiciais trabalhistas, disputas trabalhistas. E eu gostaria, então, de trazer a vocês, nesse primeiro momento de introdução, a ideia do movimento ADR, né, que por muito tempo foi a bandeira levantada por aqueles que acreditavam que havia mais de uma forma de resolver conflitos que não a judicialização, a litigância judicial, né, A de alternativa, D de disputa, e R de resolução, ou seja, resolução alternativa de disputas. Então, percebam que nós, né, desde que passamos até aquela ideia de que o Estado diz o que é o direito, e o direito diz o que é o Estado, né, vamos aqui com Norberto Bobbio, nós tivemos aquela ideia de que havia uma e apenas uma forma de resolver conflitos, levar ao judiciário. Então, nós tínhamos e temos ainda o Poder Judiciário como o sol desse nosso sistema de resolução de disputas. E é algo que nós temos que repensar, porque a conciliação, mesmo na Justiça do Trabalho, que tem a sua veia, tem em seu DNA, como disse o ministro Aloysio, a conciliação, as constituições, elas quase todas falaram que a nossa competência era para processar
e conciliar dissídios individuais e coletivos, né? A EC 45 mudou um pouco isso, né? Mas o fato é que nós sempre tivemos a conciliação na veia, e como já temos algum tempo, eu vou lembrar e passar aos mais novos aqui que antigamente o acordo não contava para a pontuação de um juiz, para efeito de merecimento. Juiz bom era aquele juiz que fazia sentença, não que resolvia ajudava as partes a construir a solução para o seu conflito. Então, nós tínhamos e temos muito presente essa cultura, é a cultura do litígio, é a cultura da sentença. E o mundo está mudando. Eu acho que essa é a razão pela qual o desembargador Sebastião me convidou para estar aqui hoje, para trazer a vocês essa notícia de que esse mundo está mudando. Não temos mais apenas aquelas 2 janelas temporais que se abrem no procedimento comum ordinário da Justiça do Trabalho. Não temos mais uma mera fase de conciliação, ainda ela existe, ainda é muito importante, especialmente nas varas do trabalho. Nós falarmos de conciliação, e existe muito mais, né, do que fazer a salomônica numa tentativa conciliatória. O que hoje nós estamos vendo, né, saindo tanto dos dissídios individuais quanto dos dissídios coletivos, é o advento da mediação. E o curioso é que, se nós formos observar, a CLT, em momento algum, menciona a mediação. Vejam, e a mediação tem mais de 1000 anos de história. A mediação era utilizada por povos muito antigos, né? Nem vou entrar aqui muito na história, mas o fato é que nós desconhecíamos o que era mediação. Nós falávamos apenas em conciliação e falávamos ainda com algum desdém. O fato é que nós fomos atingidos pela terceira onda renovatória de acesso à justiça, das quais nos falam Brian Gard e Mauro Capelletti. Essa terceira onda renovatória que traz efetividade no acesso à justiça. Nós vamos falar muito no termo justiça multiportas, e a terceira onda renovatória é sobre isso, abrir portas, né? E abrir portas para o cidadão, né? Para o jurisdicionado poder cada vez mais acessar e poder resolver o seu conflito. E aquela ideia de jurisdição, que antigamente era de aplicar o direito ao caso concreto, né, iuris dictio, ditar o direito ao caso concreto, hoje passa a ser de ajudar as partes a construir a solução para o seu conflito, seja através de uma sentença, em que as partes, né, e aí temos o próprio CPC, deverão colaborar, seja através de um acordo. Ou seja, nós temos o aumento do escopo da jurisdição, da missão, da visão e do propósito da justiça do trabalho. Isso vem acontecendo lá fora. O marco, né, o Big Bang, como se costuma dizer, é a segunda conferência Pound, de 1976, onde tivemos professores como Frank Sander, Harvard, tivemos o ministro da Suprema Corte norte-americana, Warren Burger, reunindo a nata dos juristas para discutir as críticas e as possibilidades de aperfeiçoamento do sistema judicial norte-americano. E a partir daquele momento, então, se cunha o termo tribunal multiportas, se passa a reconhecer, né, que a necessidade de adaptarmos os processos, os métodos de solução de consenso às necessidades, aos interesses das partes, né, e que talvez um procedimento comum ordinário, ou seja, uma só porta, talvez não seja tudo o que possamos oferecer, né, aos cidadãos e aos jurisdicionados. E eu sei que a mediação ela é objeto de muita crítica, muita indagação, né? Eu lembro, assim que eu entrei na carreira, participei de um fórum social de magistrados em que se dizia que a mediação era algo do FMI, do neoliberalismo. Hoje já se diz que a mediação é algo do globalismo, né, a meta da Agenda ONU 2030.
Ou seja, a mediação é aquele patinho feio que muitas vezes nós olhamos de acordo com a posição, a perspectiva que nós queremos. Mas o fato é que o mundo está mudando. O mundo está mudando. Eu trago aqui um mapa jurídico, né, um mapa jurídico para mostrar a vocês alguns exemplos. Então, percebam que na Índia, nós tivemos recentemente a obrigatoriedade da mediação. Há uma lei obrigando a que, antes de se recorrer ao judiciário, as partes sigam para a mediação. Na Turquia, caso de sucesso em matéria trabalhista. Antigamente, havia milhares, centenas de milhares de casos trabalhistas na Turquia, e através da mediação esse número foi reduzido substancialmente, com alto grau de satisfação, é bom se dizer. Vamos para a Itália. A Itália também, em alguns casos, na maioria dos casos, natureza civil, e vejam que nós estamos falando de Itália, de onde nós fomos bebê, né, direito processual. A Itália hoje garante a prerrogativa do magistrado indicar a mediação como um passo obrigatório para as partes, mesmo que as partes não concordem. É o sistema do easy opt-out, fácil saída. Você pode não gostar da mediação, mas primeiro você vai participar de uma mediação para você saber o que é, para depois voltar para mim, juiz, dizer que não gostou porque não gostou. Reino Unido nós temos offers to settle, um regime agora que diz mais ou menos o seguinte: você deve tentar o acordo. E se a decisão judicial, num caso em que não saiu o acordo, for desfavorável, você vai pagar algo muito similar à sucumbência, pela diferença entre o que foi o resultado da sentença e o que poderia ter sido um acordo. Ou seja, uma espécie de incentivo, um nudge, por assim dizer, para que as partes busquem o consenso. Continuamos na Commonwealth, falando de Austrália, de Canadá e de Estados Unidos. Estados Unidos, 95% dos casos que vão ao judiciário não chegam a um resultado final. Por quê? Alguns foram descartados, evidentemente, mas outros, a grande maioria, foram resolvidos através de mediação. E não é só porque a mediação é algo nobre, é algo que seja o melhor do ser humano. Não é isso. Temos aspectos práticos também. Nos Estados Unidos o processo é demorado e é caro, muito caro. Então, existe um outro tipo de incentivo a levar ao sucesso da mediação. E aqui no Brasil nós temos o sistema do opt-in. As partes podem aderir à mediação, mas ela não é obrigatória. Aqui no Brasil, então, lembrando até um pouco da palestra de ontem, nós tivemos um grande percurso percorrido, né? Temos aqui uma testemunha e uma partícipe desse movimento, mas o nosso Big Bang, né, não é a Conferência Pound. Nós tivemos as marolas chegando aqui da onda renovatória e a resolução 125 do CNJ, então, tratando dessa política judiciária nacional de tratamento adequado de disputas de interesses. E houve muita discussão se a Justiça do Trabalho estava abarcada por essa resolução, né? A doutora Morgana, ministra do TST, que o diga, ela foi uma das principais artífices ali desta resolução. O fato é que nessa discussão passaram-se 6 anos e aí nós passamos a ter a nossa resolução, né? Uma resolução para chamar de nossa, que é a resolução 174. E este, sim, o Big Bang na Justiça do Trabalho. A partir daquele momento, então, diante da nossa competência e da nossa jurisdição especializada, nós passamos a ter não só mais a conciliação no nosso dicionário, mas também a mediação. E a mediação como não uma janela temporal, como era a conciliação, mas como um processo estruturado, com fases,
com técnicas, com estilos, com conceitos, com fundamentos. O desembargador Sebastião mencionou isso, o ministro Aloísio também. Não é só técnica, não é uma arte. Embora tenhamos muitos entre nós, servidores e juízes, que dominam a arte, são excelentes conciliadores, porque intuitivamente conhecem das técnicas, são bons comunicadores, lidam bem com a negociação. Mas o fato é que nós temos observado a necessidade de capacitarmos, e é algo digno de nota. Eu queria aqui render minhas homenagens ao ministro Aloísio e à doutora Roberta, sua juíza auxiliar, porque esta é uma vice-presidência do TST, do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, que aposta alto e investe alto em formação, e formação é fundamental para nós quebrarmos resistências. Tá? Então, a partir da resolução 174, nós temos a mediação no nosso mapa, e a mediação não se diferencia da conciliação apenas pelo fato de o mediador fazer ou não uma proposta para solução, a proposta do juízo, a proposta do Sejus, que é a proposta do mediador. Embora a resolução 174 assim preveja no seu artigo 1º, o fato é que conciliação e mediação são bastante diferentes. Conciliação é monodisciplinar, a gente trata só de direito, a gente analisa o processo, verifica ali as oportunidades e os riscos de cada qual e tenta fazer uma proposta, quando não muito, fica apenas na salomônica. E na mediação a gente vai muito além, nós usamos outras ciências, outras disciplinas, nós vamos atrás do conflito, não do processo, nós investigamos o que tem por trás das propostas, das posições, vamos atrás das necessidades, das motivações, dos interesses, porque nem sempre aquele reclamante quer saber o que é RSR ou culpa em vigilância, nem sempre aquele reclamado quer saber quais são os juros que se aplicam no caso dele ser condenado. Então, nós temos essa evolução hoje em dia muito nítida, e embora eu tenha falado a vocês que a resolução 74 foi o nosso Big Bang, eu posso dizer que a mediação começou a pegar na Justiça do Trabalho a partir de 2020. Dentre tantas tragédias, foi a pandemia que, na minha visão, na minha perspectiva, impulsionou a mediação na Justiça do Trabalho. Aqueles momentos em que nós não podíamos instruir, nós só podíamos julgar, e julgamos como nunca, né? Produtividade lá em cima, não sabia como fazer direito às audiências de instrução, e aí nós temos uma recomendação da vice-presidência, então, ministro Vieira de Mello recomenda aos sejusques que conciliem e que adotem a videoconferência. E, a partir de então, a Justiça do Trabalho começa a prestar esse serviço de qualidade à população. A jurisdição passa a ser não instrução, mas conciliação e julgamento, pelo menos por alguns meses. E, a partir disso, nós temos a necessidade de voltar às origens da Resolução 74 de 2016. Por quê? Porque, embora ali tenha sido prevista a formação, ela ainda era muito incipiente, vamos assim dizer. Tínhamos tribunais pioneiros, TRT 15, o TRT 18, com seus cursos de mediação, tradicionais cursos de mediação, mas o fato é que não tínhamos isso em outras regiões. E após a recomendação número 1, nós tivemos a resolução 288, reestruturando os sejusques, disciplinando os cursos e trazendo, então, a formação, a tão necessária formação para o mapa da Justiça do Trabalho. E aí, aqueles de nós que nos desenvolvemos, nos aprimoramos, nos capacitamos, passamos a ver que, sim, a litigância, a judicialização continua sendo importante. O professor Sukhsi Miran Singh esteve conosco, Roberta, Adriana, doutor Sebastião, lá em Brasília, e segunda-feira esteve conosco lá no Paraná, sendo recebido pelo presidente desembargador Célio, e na sua fala o desembargador ele disse: olha, nós não queremos roubar espaço da
do judiciário. O judiciário, a litigância, a judicialização continua sendo, né, o método mais importante e último bastião de um Estado democrático de direito. Mas a nossa ideia é que o sistema pode ser mais saudável. Talvez, né, e aqui sou eu que digo, não mais ele, talvez a gente não precise de 40 anos para dizer que o divisor do bancário é de 180, aplicando uma regra de 3, muito simples, por sinal. Talvez tenhamos que pensar no sistema de precedentes, como o ministro Aloysio colocou ontem, né, redefinir quais são as competências recursais para que nós possamos causar, né, um impacto ainda maior do que causamos, e causamos impacto, sim, na sociedade brasileira. Então, a ideia que eu trago a todos aqui não é de vamos ficar menores por causa da mediação. Pelo contrário, nós podemos ficar maiores nesse momento em que se fala tanto de competência constitucional, né? Competência constitucional da Justiça do Trabalho, que estamos perdendo cada vez mais competência. Nós temos aí a mediação pré-processual, que é uma forma extremamente eficaz e é uma modalidade extremamente bem recebida pelas partes e por muitos, não todos, mas por muitos advogados. Uma nova missão, uma nova função que se nos apresenta e que a gente pode fazer dela uma oportunidade, né, ou um desperdício. Então, dito isso, né, eu encerro aqui essa parte mais introdutória e sigo, então, começo a falar um pouquinho sobre, né, aquilo que eu vi no meu mestrado. Eu fui para os Estados Unidos para estudar mediação judicial e acabei observando ali que o sistema é muito maior. O sistema é muito maior, ou seja, a mediação que serve tão bem nos processos judiciais passou a ser vista por sindicatos, por empresas, por organizações, lucrativas ou não, pelo poder público, como uma oportunidade. Quer dizer, se isso funciona tão bem ali no processo, será que eu não consigo trazer isso para a minha empresa? Será que eu não consigo resolver o conflito antes dele ser judicializado? Mas se eu consigo usar a mediação na resolução, será que eu não consigo usar a mediação para a gestão, a administração de um conflito interno, organizacional? E mais, se serve para resolver, serve para gerir, será que eu não consigo usar conceitos de mediação para prevenir o conflito, pelo menos o conflito destrutivo? Nós não devemos evitar conflitos positivos. Os destrutivos, negativos, esses sim. Será que nós não conseguimos usar isso? E esse foi um verdadeiro choque que eu tive no meu mestrado, porque eu passei a ver que a mediação ela tem uma flexibilidade, um alcance muito grandes, né? Então, pensem aqui naquilo que nós lidamos, que é a relação de trabalho, a relação de emprego, desde a contratação, durante a execução, desenvolvimento do contrato e até na sua rescisão. Será que não podemos ter, por exemplo, um RH, uma gestão de pessoas qualificada? É isso que vem sendo feito, não só nos Estados Unidos, não é caso de patriotada norte-americana, não, né? Mas vários países do mundo, várias empresas têm aprendido, e muito, e aprendido, né, aprendido com o quê? Aprendido com os custos dos conflitos. Quanto custa um conflito? Isso é difícil de se apurar, porque não é só o aspecto financeiro que nós temos. Vejam aqui, eu tentei catalogar quantos desdobramentos o conflito pode ter na vida de uma organização como o TRT da Terceira Região, né? Tempo e energia que a gente perde, a qualidade e a quantidade de trabalho, saúde, né? Nós vimos recentemente diversas doenças sendo classificadas como de trabalho, burnout, ansiedade, né? São reflexos de conflitos, o clima organizacional, que é a saúde da organização. Nós temos percorrido alguns regionais em que colegas têm dito, olha, mas aqui a situação está muito complicada, aqui não existe comunicação interna, aqui não existe.
Prejuízos, né? Organizações sofrendo com greves, com reclamações, com a falta de engajamento dos seus trabalhadores, treinamento, né? O custo de treinamento, quanto sai para treinar um empregado hoje em dia, e aí um ambiente de conflitos pode levar, né, aquele trabalhador que acabou de ser capacitado pela empresa para concorrência. E a missão, valor e propósito de uma empresa, né? Hoje, as novas gerações, especialmente, não querem trabalhar em qualquer empresa, para qualquer empregador, mas aquele empregador que reconheça, né, que existe um mínimo, um patamar mínimo de equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Para não falar de todos eles, vejam só o que a Associação Brasileira de Recursos Humanos apurou em 2019, já um outro estudo em andamento. Líderes, gestores gastam 10 horas por semana, em sua grande maioria, 60% deles gasta até 10 horas por semana lidando com conflitos. A pergunta que eu faço aos líderes que estão aqui, né, quanto tempo nós gastamos com isso? O ministro Lélio, que recebeu o professor Singh, né, na semana passada, dizia que ele usava técnicas de mediação para gerir alguns conflitos internos no TST. Então, aqui a gente já começa a ter uma ideia de como a mediação pode ajudar. Os principais reflexos, eu vou aproximar aqui o slide, olha só. O ministro Aloysio falou em colaboração, cooperação ontem, né? Olha só, a falta de diálogo. Cooperar, operar em conjunto, colaborar, laborar conjuntamente, trabalho colaborativo como é importante. E se nós não tivermos isso, o que acontece nas nossas varas, nos nossos gabinetes, nas nossas sessões, departamentos, nos nossos tribunais? Né? Nós temos um clima organizacional muito ruim, uma produtividade baixa. Né? E o que é pior para mim nesses 4 é o quarto ali, né? As decisões tomadas muito vagarosamente ou de forma equivocada. E aqui a gente chega a um outro dado também dessa pesquisa que me chamou bastante atenção. Nós, quando estudamos teoria do conflito, a doutora Adriana sabe disso, vemos que o conflito é inevitável. E por ser inevitável, nós teríamos que tratá-lo com naturalidade. Vejam aqui que, na pesquisa, não tivemos ninguém dizendo que nunca ocorreu conflito na sua organização. Ótimo, mostra que a pesquisa tem alguma acurácia, né, porque é exatamente isso, não existe pessoa física ou jurídica que não sofra conflitos. Né? Nós mesmos, quantos conflitos tivemos só hoje? Né? Será que eu vou conseguir vencer o tempo? Será que eu vou conseguir atender às expectativas? Os conflitos internos, os conflitos externos que nós vamos encontrar. E vocês podem até falar que a pesquisa tem algum viés, e recentemente eu venho estudando bastante a mediação organizacional, a mediação como uma forma de endereçar os conflitos nas organizações, e eu encontrei essa pesquisa do ACAS, Advisory Conciliation Arbitration Service, do Reino Unido, um órgão estatal, que fez uma pesquisa, e nessa pesquisa esse órgão apurou que cerca de 30 bilhões de libras esterlinas são gastas com conflitos no Reino Unido por ano. Estamos falando 30 bilhões de libras esterlinas. Para não falar rotatividade, não falar motivação, não falar doença, ou seja, né, a mediação aqui pode ser algo que venha a endereçar esses 2 grandes fenômenos que nós observamos no mercado de trabalho. Um, Great Resignation, que é algo verificado principalmente durante a pandemia e no pós-pandemia, muitos empregados se demitindo, não encontrando mais propósito nos seus empregos. E isso começou a ser verificado lá nos Estados Unidos, no mundo inteiro, e agora, semana passada, né, eu tive a notícia de que alguns empresários aqui no Brasil também. E aqueles que não se demitem, muitos daqueles que não se demitem por essa falta de um ambiente saudável de trabalho, estão no segundo fenômeno, que é o quiet quitting.
O que significa isso? É o chamado presenteísmo. A pessoa está no seu local de trabalho, mas ela não entrega tudo que pode entregar. Como dizem os norte-americanos, ela não corre aquela milha extra, ela não veste a camiseta. Eu vou fazer só o mínimo e durante a minha carga horária. Então, nós temos um mercado de trabalho hoje que é muito complexo. As expectativas são diferentes, as gerações estão se acavalando, né? Basta ver que nas nossas secretarias e gabinetes hoje nós temos 3, 4 gerações, e os conflitos são grandes. Mais um pouco, né, a geração dos meus filhos pode estar numa secretaria e achar que o e-mail é coisa daquele juiz velho. E a forma de comunicação, a dificuldade de comunicação é uma das grandes causas de conflitos, como nós vamos ver agora nesse novo ponto aqui. A dificuldade, os ruídos de comunicação, talvez respondam pela maior causa de origem de conflitos nas organizações. De forma que nós temos essa questão toda muito latente nas nossas organizações. Vejam aqui, não estamos falando só do setor privado, quantidade de relacionamentos, de interações que possibilitam conflito, mas traduzindo, vamos pensar na justiça do trabalho aqui, nesse próximo slide, e ontem deu para ver pela linguagem corporal, né, da doutora Denise, quando o ministro Luiz falou em gestão. Gestão envolve também gestão de conflitos entre desembargadores, juízes, CNJ, CSJT, turmas, varas, servidores, área administrativa, área judiciária e por aí vai, né? E a própria comunicação na justiça do trabalho precisa ser trabalhada, de forma que a gente consiga aquilo que a doutrina prega, né? A gente consiga a tal gestão positiva. E eu peço atenção aqui ao nordeste desse slide, né? Vejam, o conflito ele pode ser positivo ou destrutivo. Se a gestão for positiva, nós temos oportunidades de crescimento, de aprendizado, de mudança da organização. Agora, já o nosso sudoeste ali vai nos dizer o quê? Se a gestão for negativa, não interessa se o conflito é positivo ou negativo. O conflito positivo é aquele que pode aperfeiçoar um organismo, uma pessoa, né, uma empresa. O negativo é aquele que tem o poder de ameaçar a integridade, a identidade da pessoa física, da pessoa jurídica. E aí nós vamos ter o quê? Desperdício, contaminação do ambiente, do clima organizacional e a espiralação, né, do conflito. Muito bem. Dito isso, então, vamos aqui à nossa segunda parte, e eu vou trazer a vocês, bem rapidamente, algo que está muito em voga lá fora, e eu já começo a ver aqui no Brasil. Primeira questão que eu queria trazer a vocês é que já começa a se pensar em um sistema integrado de gestão de conflitos dentro das organizações. Organizações preocupadas, né, com o pós-relação de trabalho. O que nós podemos fazer para prevenir, para administrar e para resolver conflitos? E aí vocês vão ter diversas ordens. Reparem ali na segunda, que é de um autor bastante conhecido dos entusiastas de mediação e negociação, William Ury, um dos fundadores do método Harvard de negociação. À direita temos a principal obra ali, professor David Lipsky, da Universidade de Cornell, tratando de um sistema integrado de gestão de conflitos, né, que talvez fique difícil de vender aqui no Brasil, a sigla, porque tem nome de imposto, né, ICMS, né, você vender ICMS para uma empresa, essa empresa talvez não vai gostar, né, então não vamos poder levar essa sigla adiante. Mas vejam só, sistemas em que nós teremos ali várias possibilidades, desde um monitoramento até a possibilidade de uso dos ouvidores, e temos ouvidores e ouvidoras hoje na Justiça do Trabalho, e eu acho que a gente pode evoluir muito nessa área, porque os ouvidores eles conseguem detectar o tecido social de uma organização, onde nós temos
foco de conflitos. Aquilo que nós, juízes, vemos nas nossas reclamatórias, algumas empresas com as suas verdadeiras usinas de dano moral, né? De assédio moral, dano moral. Então, isso hoje é muito corrente na doutrina. E vejam, eu fui estudar isso a partir dessa pesquisa que a Cornell fez com um instituto CPR e a Pepperdine University. Eles fizeram 2 pesquisas, uma em 2011 e outra em 2017. E ali eles perceberam que 1/3 das corporações já tinham pelo menos uma pessoa responsável por lidar com conflitos dentro da organização. As grandes companhias, né, as 1000 maiores norte-americanas. E 1/3 dessas companhias tinham uma espécie de sistema de gestão de conflitos. Não necessariamente integrado, né, desenhado, mas alguma espécie. E hoje esse número já aumentou, né? A matéria vem sendo bastante discutida. Hoje esse número já aumentou e já temos algumas empresas, já vou falar quais são, alguns exemplos, né, oferecendo diversas opções para que as pessoas lidem com esses conflitos, não fiquem com elas para si mesmas e com os efeitos adversos daí decorrentes, né? Uma criação de uma cultura que reconheça o conflito como algo natural e que precisa ser endereçado com múltiplos pontos de entrada. Quer dizer, se você não entrou ali no início, talvez, né, num caso extremo em que você, por exemplo, esteja frente a um assédio moral, que é uma situação de conflito, não deixa de ser, nós possamos ter o ingresso, né, mais à frente. Com diversas opções, olha, o que você quer fazer? Você quer só ter uma orientação? Você quer um mediador? Você precisa levar isso à chefia, não sabe como? Você quer uma facilitação de conversa? Você não consegue. O que você precisa, né? E suporte estruturas sistêmicas, ou seja, sistema colocado dentro da missão e dos valores da organização. Tá? Não vou me deter muito, mas vou passar a mencionar a vocês, né? Depois das 12 disciplinas do mestrado, nós temos que fazer uma disciplina fora. E eu tive a felicidade de fazer a minha disciplina no escritório de mediação e ombudsman da ONU em Nova York. E ali eu pude perceber que uma das funções do escritório era justamente de conscientizar a organização, né? A ONU, assim como a Justiça do Trabalho, tem seus problemas internos, tem seus fantasmas. E uma das campanhas que eles desenvolviam lá era da civilidade no ambiente de trabalho. Porque nós, talvez melhor do que ninguém aqui no Brasil, nós sabemos, né, o quanto hostis andam os ambientes de trabalho nas empresas privadas, nos reclamados empregadores. E a ONU, né, reconhece isso e aplica esses treinamentos em civilidade justamente para prevenir. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, eu traduzi esse artigo do meu tutor lá na ONU, que é o mediador sênior do escritório, Robert Edelman, autorizou que eu traduzisse esse texto de como a mediação é utilizada, doutora Adriana, para evitar. A ONU tem um sistema de justiça interna, primeiro e segundo graus, os servidores podem levar as suas reclamações a esses tribunais, não antes de passar pela mediação. E ali vocês vão encontrar diversos casos, né, em que ele trata da possibilidade de um mediador, inclusive ao final, né? Quando que eu posso negociar? Quando que eu posso mediar? Sempre. Está aí o terrível Agar nos dizendo, né, nos mostrando isso, né? Então, é sempre possível pensar na mediação. Há desafios, sim, né? Eu não vim aqui trazer só boas notícias, há desafios. O primeiro desafio que nós temos é cultural. Tá? Nós temos uma organização, qualquer uma delas, nós sempre teremos essa intersecção de culturas, a individual, a minha bagagem, a nacional, tá? E a organizacional, os valores de uma determinada instituição. E esses valores, crenças, normas, práticas podem, né, estar em prática e podem jogar contra. É isso que nós vemos nas reclamatórias com os chefes tóxicos. 2023
o dado que mais apareceu nas pesquisas do mercado de trabalho norte-americano, o chefe tóxico. Aqui no Brasil, essa matéria aqui, quem quiser ler e acessar, é do Valor Econômico, dizendo que 100% dos entrevistados passaram em algum momento por um chefe tóxico, chefe hostil. Vejam, hostilidade, civilidade, chefe hostil, líder mediador. Eu já chego na liderança mediadora. Então, isso envolve o desafio da mudança de cultura organizacional. E não é fácil mudar a organização. Quem está na alta administração sabe muito bem do que está falando. O Dr. Danilo auxiliou presidentes, corregedores. É muito difícil nós mudarmos. Agora, não significa que nós não devamos tentar superar esse obstáculo da mudança de organização. As empresas do mundo privado estão fazendo isso. Por que nós não vamos fazer? É muito difícil nós mudarmos isso na justiça do trabalho. Quando a gente fala em cultura da mediação, vem aqui esses 3 vieses que aquele grande psicólogo Adam Grant nos diz, muito comuns aqui. A resistência aos dados, não, isso não é isso. Não, os sejusques não produzem tanto quanto eles acham que produzem. A minha experiência sempre disse que a conciliação, eu já sei fazer conciliação. Quando eu fui para o mestrado dos Estados Unidos, um colega nosso, todos conhecem, não vou falar o nome, me disse, o que você vai fazer lá? Nós já sabemos conciliar, nós não sabemos conciliar. A resistência ao novo, não, mas olha, a gente sempre fez conciliação, justiça do trabalho ensina conciliação. Outro viés aqui da singularidade. Não, mas isso pode funcionar lá para justiça comum, para justiça federal. Vamos deixar a resolução 125 para eles. Então, vejam que a resistência interna é muito grande. A resistência individual é muito grande. A resistência organizacional também é muito grande. Só que essa resistência não é grande para empresas como o Banco da América, Philip Morris, a Coca-Cola, o Serviço Postal Norte-Americano, a American Express, a Shell. Será que esses grandes estão tão errados assim em adotar uma política Dispute-Wise Resolution, sabedoria, resolução de disputas? É isso que essas empresas fazem, com um grau maior ou menor de intensidade, mas fazem. E aí, dos desafios, vamos às oportunidades. Em toda crise, uma oportunidade, Winston Churchill já nos dizia. E eu falo aqui especialmente aos estudantes de Direito. Eu fico muito feliz, desembargador Sebastião, parabéns por trazer estudantes de Direito a esses eventos. Temos que trazer estudantes, temos que trazer advogados, porque esse é um movimento que depende muito, mas não depende só de nós. Então, nós temos oportunidades aqui. Oportunidades no mercado de trabalho. Porque cada vez mais os advogados passam a atuar no consultivo, no preventivo, e não só no contencioso. Cada vez mais advogados passam a não mais lidar como resolver um conflito, mas como prevenir, como gerir, como administrar, e com isso vem o aprendizado. Eu tive um professor de Employment Dispute Resolution, resolução de disputas trabalhistas. Ele era o diretor jurídico, Dr. Danilo, da Universal Studios. E aí ele fez o mestrado em mediação. Na sexta-feira ele passou a fazer mediações. Aí ele gostou, aí começou a fazer quinta e sexta-feira mediação. Aí ele começou a fazer quarta, quinta e sexta. E de repente ele migrou da posição de advogado contencioso adversarial para um mediador. Bom, mas aqueles que estão entrando podem se interessar e aqueles que estão saindo também podem se interessar. O principal programa lá da Pepperdine, que tem 40 horas, recebe 60% de magistrados, ex-magistrados no seu alunato. Ex-juízes são muito requisitados como mediadores dos Estados Unidos. Por causa do conhecimento e porque muitas vezes os advogados querem que ele fale aquilo que o advogado não pode falar para o seu cliente. Que ele não vai ganhar tanto, ou talvez ele vá perder. E esses juízes, o professor Sim nos contava, ex-juízes, vêm recebendo entre 10 mil e 20 mil dólares por dia de mediação.
né? O doutor Danilo até foi tomar uma água, agora já está considerando a possibilidade de seguir para esse nicho. Tá? É algo que pode chegar tranquilamente aqui no Brasil, não em dólares, em reais, mas também vamos combinar que não é nada mal, né? Nada mal em reais, certo? Então há essas oportunidades e há espaço, né? Vejam, eu vou falar agora de tribunais regionais de trabalho. Uma determinada escola me pediu, doutora Adriana, para fazer um curso sobre, olha, como que a gente pode trazer mediação para nós, tá? E eu desenvolvi esse curso e apliquei aqui no TRT, terceira região. Primeira constatação que eu tive, nós precisamos falar de conflitos na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque não só aqui, um outro TRT de grande porte, as vagas esgotaram. Não por minha causa, por causa do assunto tratado, né? Mas vejam só, eu trouxe alguns feedbacks para vocês, como isso pode ser transformador na vida de uma organização. Servidores com conteúdo, eu passei uma avaliação que era só para ele descrever a técnica, que ele mais apreciou durante o curso, e vieram feedbacks de como essas técnicas foram aplicadas nos seus ambientes de trabalho, secretarias, gabinetes e tudo mais. E temos aí alguns feedbacks, eu não vou minuciar eles, mas eu vou chamar a atenção de vocês para esse aqui. Esse aqui me emocionou muito, estava lá em Brasília, né, e um servidor disse que usou o conteúdo aplicado para salvar um casamento de 25 anos. Né? Isso me sensibilizou bastante, por causa do potencial que nós temos em aprender técnicas, desembargador Sebastião, né? Aquilo que o senhor fala, a ciência, como isso pode fazer bem para as nossas relações interpessoais profissionais e também pessoais. Né? Não foi o mesmo que o nosso grande jurista Mauri Mascaro Nascimento, que reza a lenda, né? Reza a lenda, reaproximou um casal, né? Homologou, né? Um matrimônio em audiência, mas já dá para dizer que temos alguma contribuição aqui, né? Também em direito de família. Vejam aqui que a matéria é tão importante que hoje as lideranças estão cada vez mais buscando esse tipo de conhecimento. Trazendo um dos grandes mediadores dos Estados Unidos, Kenneth Clark, que tem diversas obras sobre mediação e volta ao estudo da resolução de conflitos no ambiente de trabalho. E uma das várias constatações aqui, a maior parte dos líderes não é capacitada em técnicas de resolução de conflitos. Como se 10% do que a gente faz como líderes é lidar com conflitos. Então, isso se faz cada vez mais necessário, a ponto de termos obras específicas aqui, né, como essa que eu estou colocando a vocês na tela, tratando da importância do líder lidar com conflitos, sabendo que eles são naturais, sabendo que eles podem ser endereçados de uma forma positiva e sabendo que daquela ameaça nós podemos ter crescimento, nós podemos ter o fortalecimento, né, das pessoas e da organização, algo que a gente precisa cada vez mais dentro e fora da justiça do trabalho. E para aqueles que acham que eu estou exagerando, que o meu olhar é enviesado, e ele é enviesado, tá? Eu trago a vocês aqui uma pesquisa da Gartner, uma das maiores empresas de consultoria do mundo, 2024, que trouxe 9 habilidades que são indispensáveis às lideranças. Vejam ali a quarta, qual é? Resolução de conflitos entre empregados. Primeira vez que isso é reconhecido. A primeira vez que isso é reconhecido. Com isso eu fecho então essa segunda parte aqui e passo para a nossa terceira parte, já agora falando sobre resolução adequada de disputas trabalhistas, ou seja, aqui a gente já vai mais para a nossa área, né? Vamos lidar com aquele conflito que não pode ser endereçado nas organizações e está prestes a ser judicializado,
né? Então, vamos pensar ali, nós estamos na parte leste desse slide e vamos falar sobre negociação, mediação e conciliação e também arbitragem, né? Para arrepiar alguns pelos aqui, vamos falar um pouquinho só de arbitragem. Não sem antes mencionar a primeira ministra da Suprema Corte norte-americana com um dizer que fala muito alto. Os tribunais não deveriam ser o primeiro recurso dos cidadãos. Os cidadãos somente deveriam chegar aos tribunais após tentados, experimentados e considerados os métodos alternativos ou adequados de solução de disputas. Ou seja, aqui nós estamos falando, né, de vários métodos. E embora nós tenhamos os 4 principais aqui, negociação, mediação, arbitragem e judicialização, litigância, como vocês quiserem, né, e eles têm as suas similaridades, né? Então, na negociação e na arbitragem, eu posso controlar o processo e o resultado. Eu vou negociar como eu quiser, eu só vou chegar ao acordo como eu quiser. Na mediação e na judicialização, eu delego esse controle para um terceiro neutro, o mediador e o juiz. Na mediação, nós teremos a diferença de que são as partes que controlam os resultados, só faz o acordo se quiser. Na judicialização, não, nós estamos entregando poder ao juiz para que ele decida. Então, nós vamos ver pontos de contato e pontos de divergência entre esses 4 métodos. E, por vezes, um tipo de conflito será melhor endereçado pela negociação, o outro pela arbitragem, outro pela mediação, outro pela judicialização. Esse seria, né, o sistema equilibrado. Mas, pelo menos por muito tempo, no início da minha carreira, né, o que nós ouvíamos falar era em litigância, o que nós aprendíamos nos bancos de faculdade e o que nós praticávamos na magistratura era litigância. A conciliação era algo secundário. E hoje nós já temos um sistema de justiça do trabalho. Vejam que no slide anterior eu falo em justiça do trabalho, órgão integrante do Poder Judiciário. Nós temos que olhar, né, para o todo. O Ministério Público do Trabalho faz negociação, faz mediação administrativa, participa de mediações extrajudiciais, mesas redondas. O Ministério do Trabalho também. Uma pergunta que eu tive dificuldade em responder na minha banca de mestrado: por que os sindicatos não prevêem isso nas convenções coletivas? Então, vejam que isso aqui é um verdadeiro cardápio que faz salivar um entusiasta de mediação, porque nós temos aqui muitas portas de acesso ao sistema de justiça do trabalho. Vamos começar falando sobre a negociação, rapidamente. Eu vejo meu tempo se esgotando, então vou falar rapidamente sobre a negociação. Não vou falar nem negociação coletiva, vou falar sobre a negociação individual. Aqui o advogado que muitas vezes busca a outra parte para negociar é considerado como um fraco. Eles não devem ter testemunhas, não deve estar acreditando na sua tese. Estados Unidos, Commonwealth, não. O advogado que vai negociar, ele é um advogado forte, considerado como alavancagem, você procurar outra parte, negociação. Até porque se você apresenta uma proposta para outra parte e para o advogado da outra parte, o advogado dessa outra parte não comunica ao seu cliente, ele pode até ser expulso da bar, a OAB deles. Há um conteúdo ético na negociação muito forte lá. Então, nós temos esse termo na boca de um dos grandes autores, Mark Gallanter, dizendo que existe a litigation, litigociação, numa tradução muito pobre aqui. Não é o fato de nós termos um processo judicial que deve fazer com que as partes dos advogados parem de negociar. Pelo contrário, eles continuam negociando. E eles fazem isso à sombra do juiz. Eles têm um outro termo que foi o Robert Nukin, fundador do método Harvard de negociação, diz bargaining in the shadow of the law, né? Negociando à luz, desculpem, aqui é o meu controle, negociando à sombra do juiz, à sombra da justiça.
Tá? Então, fica esse convite aos advogados. Aqui vocês estão vendo diversas obras do método Harvard. Dr. Dalegrave, né, meu conterrâneo, sim, vieram 2 curitibanos, é por isso a chuva de ontem. Né? Dr. Dalegrave vai abordar isso com vocês, né? O método Harvard, como ele vem usando esse método Harvard para dar maior eficácia à sua advocacia. E além do método Harvard aqui, nós vamos ter outros métodos. O Harvard é mais conhecido, vamos ter MIT, Yale e tantos outros, né? Tantos outros aqui que podem e nos ajudam muito, inclusive nas mediações. Até porque mediação, para mim, é comunicação e negociação assistida. Então, nós temos essa importância. E vejam quantos pontos, e é importante que a gente traga os advogados, quantas áreas de conhecimento nós temos para que um advogado saiba negociar melhor. Eu participei de mediações em juizados especiais lá nos Estados Unidos, e às vezes eu chegava para o advogado, me achando o máximo, porque eu tinha gerado uma opção. Doutor, eu já liguei para a empresa para saber se nós podemos prorrogar o plano de saúde do empregado. Legal. Eu não conseguia exercer a prática, né? Por quê? Porque ele já era preparado. E nós precisamos de advogados preparados. Eu acho que essa é a segunda fase da nossa política aqui, é trazer os advogados para o nosso lado, né? Para que eles negociem, para que eles vejam mediação, inclusive a pré-processual, como algo que pode ser muito produtivo, inclusive em termos de rentabilidade. E a arbitragem? Cadê a arbitragem aqui, né? Eu tirei do slide, mas precisamos falar da arbitragem, porque em 2021 ela foi uma das que mais ganhou espaço nas câmaras privadas de conciliação. Temos a reforma trabalhista, né, os autos empregados, e saibam que existem muitas arbitragens. Nós não temos conhecimento delas porque são privadas e muitas delas são feitas fora do Brasil, mas estudantes de direito aqui, mais um nicho que pode se abrir, né, em breve aqui no Brasil com maior força. Vamos falar de mediação extrajudicial. Mas a Lei 13.140 não permite mediação nas relações de trabalho. E aí a pergunta que eu faço, espera aí, então quer dizer que nós podemos ter uma negociação, um acordo decorrente de uma negociação direta entre as partes, levada ao judiciário para homologação, mas nós não podemos ter a mediação extrajudicial. Nós não podemos ter um mediador atuando, no caso do Dr. Dalegrave, contra outro, e chegando a um acordo muito mais qualificado para ser homologado. Então, aqui existe essa controvérsia, e eu defendo que nós podemos ter a mediação extrajudicial, sim, aqui no Brasil. Conversávamos, eu e o Roberto, ontem, né, sobre essa possibilidade, né, a mediação extrajudicial. Temos, não a novidade aqui não é a mediação pré-processual, que o TST vem fazendo com muito sucesso desde 2016, o ministro Renato e o nosso querido Rogério Neiva, né, fazendo diversos casos, hoje a doutora Roberta, né, fazendo com muito sucesso, como disse o ministro Aloysio, né, a vice-presidência atuando com muito sucesso nas mediações processuais coletivas, e aí nós temos essa novidade aqui, que é a Resolução 377, março de 2024, em que, vejam, as partes não pedem para a Justiça do Trabalho: eu preciso de um juiz, eu quero um juiz. As partes vêm e dizem: não consigo resolver, não consigo negociar, eu preciso da assistência de um mediador qualificado da Justiça do Trabalho para compor esse conflito. Onde está aquela velha jurisdição aqui? Onde que eu vou aplicar o direito ao caso concreto aqui? Então, aqui me parece uma das mais nobres portas que nós estamos abrindo para, né, os cidadãos brasileiros. Vamos falar de conciliação agora. E a conciliação, como anda? Muito bem, obrigado, né, na Justiça do Trabalho. Aquela conciliação que é janela temporal, que se abre no procedimento comum ordinário, né, ela tem tido incremento por conta dessa formação. A gente aprende mediação e usa em conciliação,
Então, hoje, né, nós podemos dizer que estamos nos distanciando, nesse roletrando que eu estou apresentando aos senhores aqui, nós estamos nos distanciando da coerciliação, né? Estamos cada vez mais atrás de uma conciliação, uma decisão informada em que o juiz auxilia a parte a tomar decisão e não toma a decisão pela parte. E os índices são maravilhosos, né? Os índices são maravilhosos. Quase metade do que a gente faz é acordo na Justiça do Trabalho. É bom que os estudantes de Direito aqui presentes saibam. Agora, metade do que vocês aprendem na faculdade é negociação, é mediação, é arbitragem. Porque eu sou formado há algum tempo, né? Eu tive meia aula sobre métodos consensuais com o falecido ministro Dallazen. E foi tudo que eu tive na faculdade inteira. Metade do que fazemos é acordo. E eu pergunto para os advogados, quando eu dou curso de negociação, quando vocês se preparam para uma audiência, vocês se preparam para negociar ou para instruir? 90% para instruir. É a cultura do litígio que grita forte. Só que a mediação está aí. O ministro Aloysio trouxe 7 bilhões só nos Sejusques. Vejam ali o TRT3 com resultado impressionante também nessa última semana. Então, nós estamos caminhando cada vez mais solidamente para uma nova realidade, que é de investir na conciliação e na mediação. Nós temos feito essa migração nos últimos anos, a formação é fundamental para isso, e hoje, desculpe a língua portuguesa, nós temos visto muitos magistrados, servidores nas suas varas, não fazendo mais a conciliação, mas aquilo que eu chamo mediciliação, trazendo técnicas da mediação para a conciliação, sabendo que o teste de realidade não é bom de ser aplicado nos primeiros momentos, utilizando validação de sentimento, investigação de interesse, geração de opções, outras técnicas da mediação nas suas conciliações. Eu já vou me dirigindo aqui à parte final. E temos a mediação judicial, então vimos que há extrajudicial, vimos que há a pré-processual e agora estamos falando de mediação judicial, no curso de um processo judicial trabalhista. Dissídio individual, dissídio coletivo. E aqui eu chamo a atenção de vocês, né, pela surpresa que nós temos. Muitos colegas fazem os cursos contrariados, porque há requisitos, e ao final, né, nós tivemos uma edição da ENAMAT, a primeira edição da ENAMAT, uma colega nossa que entrou no curso muito resistente e pediu para ser a oradora do meu grupo. Recentemente estive com a doutora Doroté num curso do TRT4, Rio Grande do Sul. Um colega nosso estava prestes a se aposentar com uma doença grave e ele nos diz que depois que fez o curso, começou a atuar em Sejusques, ele decidiu postergar a aposentadoria de tão realizado que ele se encontrava à frente de um Sejusques, doutora Adriana. Então, assim, o efeito, né, aqueles que vão atrás desse conhecimento, os efeitos têm se revelado muito benéficos para a Justiça do Trabalho, mas principalmente, né, para as partes e para os advogados. Então, nós temos a mediação cada vez mais forte, nós temos a felicidade de contar com o ministro Aloysio nessa gestão, e com a doutora Roberta, que vem fazendo esse trabalho de desjudicialização, de conscientização, né, de harmonização cada vez maior. Embora nós tenhamos desafios, né, ainda a vencer, nós temos desafios de engajamento, nós temos resistências internas, nós temos resistências externas, são naturais, obviamente. Aqui a inteligência artificial me ajudou a criar uma imagem, né, para mostrar o que muitas vezes é a nossa realidade. A gente chega ali, doutores, já conversaram antes? Não. Aí um olha para cima, outro olha, e a gente não sabe muito bem como lidar, né? Essa é uma realidade muitas vezes triste que nós encontramos. Nós temos colegas, eu não vou dizer o autor dessa frase, mas eu já ouvi, a maioria aqui conhece, que dizia, não, conciliar é legal, reconheço. A doutora Adriana se lembra desse mote de uma das campanhas do CNJ.
Só que executar é mais legal ainda. Mas isso é sadismo, né? Executar é mais legal. Eu quero ir atrás daquela obra de arte. Quer dizer, então nós temos essa resistência. Nós temos hoje também um desafio da inteligência artificial. Mediadores privados estão muito preocupados. Aqui, se vocês quiserem, uma plataforma de mediação desenvolvida por um dos grandes mediadores lá dos Estados Unidos. Isso vai nos impactar, sim, mas eu acredito que, para o bem, não tem como substituir um mediador. Como pensar no ChatGPT validando uma emoção, por mais empático que ele seja, né? Às vezes a gente até se sente amigo do ChatGPT, porque ele nos trata tão bem, né? A empatia, né? Mas nós vamos ter cuidados aqui a lidar. Nós temos esses desafios, mas vamos ter oportunidades novamente aqui. Eu chamo a atenção, especialmente estudantes de direito. O CNJ fez uma pesquisa sobre metas, e eu, doutor Danilo, que atuamos em metas 15 anos atrás, nós nos arrepiamos quando ouvimos falar esse termo, assim como todos os magistrados. Fizeram pesquisa sobre metas, e o que em 2021, CSJT, perguntaram para mais de 1.000 entrevistados se eles achavam que deveria ser mantida política de conciliação. Empresários, sindicalistas, advogados, procuradores, juízes, advogados, 94% deles disseram que sim, deveria. E temos oportunidades na área da formação, como bem disse o ministro Aloísio aqui, não só a formação básica, aquela das 100 horas, não madame 100 horas, 100 horas de teoria e de prática. Nós temos a oportunidade de usar a inteligência artificial a nosso favor. É uma ferramenta muito boa, não só para a formação, como a própria mediação. Imaginem Sejusques podendo fazer pautas temáticas com abastecimento de dados em questão de segundos, algo que é o nosso maior desafio hoje. Triar autos, montar pautas, identificar quais são os casos conciliáveis. Uma experiência aqui que eu trago a vocês lá do Paraná, com a Corregedoria, nós temos trabalhado nesse painel de conciliação que indica quantos % de acordo tem o doutor Dalegrave em Curitiba. Quantos % uma determinada empresa, de acordo com uma determinada empresa faz. Por advogado, por escritório, por empresa, por localidade, por unidade, e por aí vai. E aqueles magistrados que estão aqui, nós fizemos um estudo a respeito daquilo que parece ser óbvio. Varas que mais conciliam têm menos processos para despachar, portanto, tem mais qualidade de trabalho e de vida. Nós vimos que, das 23 varas de Curitiba, em 2018, as 10 que mais conciliaram são as que menos recebem petição. Então, fica, de alguma forma, demonstrado aqui que conciliar é legal para os outros, mas é legal para nós também. Porque, vejam, eu não vou ter que passar por toda uma via crucis, que eu já vou indicar aqui a vocês. Nós fizemos, nesse mesmo painel, um estudo, aqui está, 90% dos acordos são cumpridos espontaneamente. Ou seja, a cada 10 acordos, em 9, eu só vou encontrá-lo na certidão de arquivamento. E num curso desses eu perguntei, alguém já teve uma sentença elogiada pelas partes? Eu já, nas contrarrazões ao recurso, né? Daí aí você é elogiado. Agora, ninguém chegou assim, doutor Fernando, que sentença primorosa, nunca. Agora, depois que nós nos dedicamos a um acordo, as partes fazem questão de agradecer e saem satisfeitas. Os índices de satisfação Sejusques andam para cima de 90%. E para os advogados, isso é muito importante, porque o tempo de tramitação é longo. Vejam essa via crucis aqui, eu vou passar bem rapidamente, desde a fase de conhecimento até a fase de execução. São mais ou menos 6 a 7 anos de processo que nós temos, até uma sentença, até um acórdão no TRT, até um acórdão, uma decisão do TST, para entrarmos numa liquidação. Aí chegamos numa fase de liquidação com todos os seus percalços, seguimos nessa fase de liquidação até uma homologação, aí nós homologamos e continuamos na nossa maratona de execução. Se a empresa tiver bens, nós vamos
chegar lá na frente, né, com partes e advogados extremamente cansados. E já agora, né, recebendo o meu cartão vermelho aqui, eu prometo encerrar, conciliar. É legal para as partes. Ficam aqui, então, as reflexões que eu gostaria de fazer a vocês, né? A mediação, ela atende 3 interesses dos seres humanos, né? A justiça com processo, a justiça com resultado e a justiça, né, com a abordagem ao aspecto emocional. Muitas vezes nós só vamos conseguir ter um resultado que seja efetivamente satisfeito por todos se nós tivermos empoderamento, se nós tivermos acolhimento, se nós tivermos confiança, e isso nós temos numa mediação. A cliente de um professor meu lá dos Estados Unidos disse para ele uma vez, doutora Adriana, que ele estava levando para uma mediação, e ela disse, não, chega de mediação, eu quero ir para o judiciário. Não, mas fique na mediação. Não, quero ir para o judiciário. 2 anos depois, esse professor reencontra essa cliente e pergunta, você encontrou o que você queria no judiciário? Encontrei. Aí ela falou, encontrei justice. Só que não é justice. Eu encontrei just ice. Apenas gelo, apenas frieza. Ninguém olhou nos meus olhos, ninguém direcionou a palavra para mim, eu não prestei depoimento, eu não participei do processo de construção da minha solução. Just, apenas ice. Frio, gelo, frieza. Então, é esse convite que eu queria fazer a vocês aqui. Vamos pensar num sistema de justiça do trabalho. Um sistema, talvez não de multiportas, eu gosto mais de usar o termo multifaixas, em que nós podemos começar pela faixa da negociação, aí nós podemos pensar em outras faixas, porque, vejam, a ideia de porta, a gente entra por uma porta, a gente vai ter que voltar para essa porta para entrar em outra. Eu prefiro faixa, porque começa negociando, não deu certo, vamos tentar uma mediação, não deu certo, vamos para a judicialização, e aí vamos para o processo. Tá, mas dentro do processo eu posso seguir para a litigância, para a sentença, mas eu posso pegar a faixa do sijusques, ou eu posso tentar entrar ali na faixa da conciliação. Por que não? E esse sistema, então, fica um sistema mais completo, fica um sistema mais adequado, fica um sistema menos imperfeito, com todas essas faixas que as partes podem trilhar na justiça do trabalho. Então, já finalizando aqui, eu queria trazer essa notícia. Vamos pensar nós, líderes que somos, advogados, juízes, professores, doutor Tiago, muito importante, e futuros líderes aqui, estudantes de direito, né? Vamos pensar, né, que a mediação ela é fundamental na liderança, né? Como diz aqui outra companhia, outra empresa de consultoria, McKinsey, em 2023, vejam a comunicação eficaz ali e o encorajamento à discussão, dentre outros aspectos que a gente trata, né, em mediação. Vamos pensar na liderança mediadora que somos, como nós podemos exercer e inspirar. Essa última correição da 22ª Vara do Trabalho, eu fui surpreendido porque os servidores pediram a palavra ao final para dizer ao corregedor o quanto a equipe estava unida, por conta do trabalho colaborativo que nós estamos tentando desenvolver ali. Aos advogados, futuros estudantes, vamos lembrar do advogado Abraham Lincoln, né, que em um discurso em 1950, muito famoso, disse, tente convencer seus pares a negociar sempre que vocês puderem, e ainda assim haverá negócios para todos. Nem sempre o dinheiro, nem sempre o resultado estará no processo judicial, numa execução que pode ser frustrada. E, por fim, aqui encerro, né, trazendo essa inspiração, que eu acho que é o que o desembargador Sebastião, espero que eu tenha atendido a sua expectativa. Vamos repensar a nossa cultura, vamos pensar na capacitação, né, em resolução de conflitos, não só em mediação, vamos pensar nessa gestão inteligente dentro da justiça do trabalho e dentro dos nossos processos judiciais, e vamos pensar papel importante que temos como servidores, juízes, advogados, futuros operadores jurídicos, como líderes mediadores. Gostaria de agradecer imensamente pela
a atenção. Mais uma vez, agradecer a hospitalidade com a qual fui recebido e peço licença a todos a fazer na pessoa do desembargador Sebastião. Muito obrigado pela confiança e pela amizade também. É isso. Após essa brilhante exposição, e nosso tempo urge, então eu vou passar a palavra ao professor Tiago Monteiro para as suas manifestações, agora quanto ao debate. Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a brilhante palestra do professor Fernando. De fato... Não, eu fico com essa aqui mesmo. De fato, foi muito prazeroso o aprendizado aqui nesta manhã, e confesso que fiquei até familiarizado pela metodologia, porque aqui na DOIOD a gente segue uma metodologia de sempre fazer um esquema de roteiro para a aula, onde a gente aponta a introdução, o objetivo a ser visto, o que vai ser passado, como o senhor muito bem delimitou inicialmente, para depois adentrar nessa exposição riquíssima, incluindo aspectos de direito comparado, que fazem todo sentido para que a gente promova uma reflexão, tendo em vista que a Justiça do Trabalho ela tem realmente no seu DNA a sua função pacificadora entre aquela relação tensa por natureza, que é a relação entre capital e trabalho. E que o conflito sempre vai estar existindo, sempre vai estar presente, mas um debate deste sendo feito pela escola judicial dentro de uma instituição de ensino faz todo sentido. É muito síncrono isso, porque realmente os nossos estudantes, os advogados hoje presentes e os futuros advogados, eles precisam se envolver no projeto, porque mesmo que o juiz invista em capacitação, em técnicas de mediação, em mesclar até a mediação com a conciliação para poder dar efetividade, se ali na ponta, o cliente, na hora que perguntar para o seu advogado, e aí, doutor, o que o senhor acha? Ele estiver completamente bélico, fechado e resistente, nós dificilmente vamos conseguir chegar ao entendimento. Então, achei assim, uma manhã extremamente prazerosa, que eu farei questão de reproduzir também esse conhecimento aqui adquirido em sala de aula, com todos os meus alunos, ao longo do semestre também que virão. E me lembrei até de uma situação fática, em que um cliente me procurou há um tempo atrás, um cliente empresário, porque realmente com a modernidade líquida, o estresse, a saúde mental comprometida, é algo que perpassa a sociedade como um todo. O trabalhador, sem dúvida, é o que mais sofre, até pela situação de hipossuficiência natural. Mas o empresário também sofre, então ele está numa rotina de estresse árduo, enfim. E aí o empresário já me ligou dizendo, doutor, meu funcionário me informou que vai faltar essa semana, porque um parente dele faleceu. Eu já pesquisei no Google e vi que esse parente não daria ele direito de faltar ao serviço. Então, eu quero descontar dele, o senhor manda uma notificação, uma advertência. E eu falei, não, calma, respira. Primeiramente, como que ele é? Como que esse funcionário é? Você está pretendendo dispensar esse funcionário? Ele falou, não, trabalha comigo há 15 anos. E qual é o histórico dele de advertência? Não tem histórico, não. Ele estava nervoso lá pela carga tributária, pela rotina dele, ia descontar já com um comportamento bélico. E eu falei com ele, olha, um trabalhador, ele pode até relevar. Um dia que ele faz uma hora extra e não foi paga, a folha de pão não estava funcionando, detalhes, as pessoas relevam. Porque nenhuma relação consegue ser sem arestas, né? Completamente perfeito. Mas um desaforo desse, o ser humano não esquece. Porque isso magoa, isso afeta a capacidade produtiva dele, porque ele volta para a empresa depois, se sentindo traído, se sentindo não recompensado. Então, consegui construir com ele um diálogo para a gente chegar a dar a seguinte resposta para o funcionário. Olha, pela lei, por esse parente seu, né, não se enquadra no artigo 473, ou seja, você não teria o direito, mas em deferência ao seu serviço prestado pela empresa ao longo de todo esse tempo, o senhor está abonado nessa semana, tenha seu luto. E voltou, e até hoje é um excelente funcionário, e ele fala comigo, não, acredito eu que vai trabalhar e não vai ter um processo trabalhista desse funcionário, que não vai nem chegar ao tribunal. Mas é um trabalho difícil, porque realmente a primeira reação das pessoas
nesses tempos de modernidade líquida, é o lado bélico, é querer ir para o conflito. E isso tem que perpassar tanto pelo advogado no preventivo, né, para evitar a demanda, e claro que em alguns casos a demanda vai ser necessária, e o auxílio do Poder Judiciário com todas essas técnicas é de suma importância para a gente conseguir chegar a um meio termo e buscar a pacificação dos conflitos, e que em outros casos realmente não tem como conciliar e vai ser necessário o peso da justiça, como tem que ser imposto, né, até porque a Justiça do Trabalho ela é um verdadeiro bastião do Estado Democrático de Direito e precisa de ser, né? Contudo, se a gente consegue utilizar a mediação e a conciliação não como um rival da judicialização, mas como um aliado, como muito bem aqui proposto, o judiciário vai ter até uma melhor energia para se dedicar com as causas e com as execuções forçadas que venham a se tornarem necessárias, né? De modo que a produtividade é um sistema de ganha-ganha, né? Todos ganham, a sociedade ganha, o judiciário ganha, e a gente, assim, consegue construir, como o ministro Aloysio bem relatou ontem, uma sociedade mais feliz, que, em último caso, é o objetivo do Estado, é o objetivo de todos nós, priorizando aí saúde mental, direitos sociais garantidos e a felicidade. Muito obrigado. Passo a palavra agora à professora Adriana Goulart Senocini para a sua manifestação. Vamos tentar com isso aqui, né, Fernando? Bom, primeiramente eu queria parabenizar... Não, primeiramente eu queria fazer minha autodescrição. Na realidade, eu sou uma mulher cisgênero. Essa semana nós escutamos uma expressão de uma jovem doutoranda da UFMG. Eu sou uma parda situada. 61 anos, cabelos e olhos castanhos, 1,55 m e meio. Esse meio faz parte, exato, não tem jeito. Estou trajando um vestido com estampa abstrata, em off-white preto e um blazer verde claro. Me perdoem, eu já ia esquecendo da autodescrição. Queria parabenizar o professor Fernando, trouxe uma palestra que, pela salva de palmas, encantou a todos, encantou a mim, que tenho toda uma história de estudo dos métodos, né, que foram sendo alterados no decorrer do tempo e com todas os percalços, vamos dizer assim, né, professor Fernando, com marcos teóricos, com toda um mundo novo, vamos dizer assim, por seu mestrado, por sua ida aos Estados Unidos, por seu estágio na ONU, ou seja, trouxe para nós, com certeza, professor, um conteúdo de possibilidade, né, professor Tiago, de discussão e de trabalho aqui também aqui por nós que somos da Universidade em Belo Horizonte, quanto também no Estado de Minas Gerais. Eu tenho certeza que nós poderemos levar essa discussão para além aqui da Dom Helder, do Tribunal Regional do Trabalho, e espraiar, porque eu acho que o que Vossa Excelência traz é realmente muito interessante e muito novo. Muito bem, o que eu queria falar depois da manifestação de Vossa Excelência? Trazer aqui, talvez, alguns pontos, né, que eu acho que são importantes, até mesmo como um resgate histórico. Lembrar que a ENAMAT ela foi criada em 2006. E a ENAMAT ela teve, como professor... o ministro Aloysio, né, que foi um dos diretores da ENAMAT, ela teve todo um percurso em trabalhar o tema. Porque, quando se começou a discutir as discussões nas escolas judiciais, vinha aquela questão: nós vamos ensinar matérias que, na realidade, o juiz já teria que ter sido aprovado, demonstrado conhecimento, quando do concurso? Então, o que foi a escolha e que vem sendo cada vez mais reafirmada, penso eu, que não. Direito do trabalho, direito processual do trabalho, ele vai aprender na universidade.
mas as escolas têm que ensiná-lo a ser juiz. Então, nós temos que pensar o seguinte, 2006, essa escolha da ENAMAT, que foi a nossa primeira escola, né, judicial no país, então isso, a Justiça do Trabalho, mais uma vez, a gente não tem, geralmente, esse reconhecimento, e aqui citando Fraser, que é um marco teórico para nós, principalmente para mim, na linha de pesquisa 2, e lá no nosso projeto de pesquisa, Fraser diz, ela se apropria da teoria tridimensional, que a gente precisa de reconhecimento, a gente precisa de representação. Então, quer dizer, o sindicato, olha o papel do sindicato e olha o papel dos membros do Legislativo e do Poder Executivo. E a gente precisa de redistribuição. Então, eu gosto demais de Fraser, porque ela trabalha justiça como esses 3 caminhos. E a gente pensar que vai ter justiça apenas porque eu fui reconhecida, por exemplo, na condição de parda situada, o que diz a nossa Lili, né, chamada de Lili, uma negra, doutora, mestre e doutoranda. Ela diz que eu não tenho a cor branca de Vossa Excelência, mas eu também não tenho a cor negra de muitas pessoas que aqui se encontram. Então, saber dessa diferenciação, saber dessas cores diferentes, é um reconhecimento. E é importante a gente saber disso. E a Justiça do Trabalho, ela sofre muitas vezes por falta de reconhecimento, porque a primeira escola foi a ENAMAT. A primeira escola que trouxe o debate de vamos fazer uma formação profissional foi a ENAMAT. Então, a nossa ideia lá naquele início, e aí, realmente, eu já estou quase como um baluarte histórico, né? Foram 24 cursos, professor, de formação inicial, que se iniciou como técnicas de conciliação, porque naquele momento, lá em 2006, entendia-se que o juiz teria que saber técnicas para melhor conciliar e não fazer a proposta salomônica ou aquelas digamos, de quase que uma execução primária dentro do processo conciliatório. Olha, se o senhor não conciliar, o senhor vai perder, quer dizer, isso aí é um absurdo por todos os prós. E quando veio o ministro Aloísio, ele, de posse do material que tinha sido feito por mim, pelo Giovanni Olson, é importante a gente, né, trazer os nomes, né? Ele disse, não, isso aqui não é técnica, não. Olha a sutileza, a inteligência do ministro Aloísio. Isso aqui é uma teoria. Isso aqui é uma teoria feita para a conciliação de magistrados. E aí vem a história da Resolução 125, que Vossa Excelência também muito bem pontuou. A Resolução 125, ela foi o que foi possível naquele momento. Eu preciso dizer isso, porque, na verdade, a ideia era que a gente não participasse da Resolução 125. Ali você tinha, naquele momento, uma disputa muito grande de a Justiça do Trabalho é tão diferente que ela não pode estar dentro de uma política pública judiciária. E nisso a ministra Morgana, então, que era conselheira à época, disse, não, a Justiça do Trabalho ela pode até, quase como uma conciliação e uma mediação dentro do CNJ, ela pode até se afastar lá do artigo 7º e seguintes. A gente ia até o artigo 6, com o NUPEMEC e com a conciliação, porque também não tem como dizer que nós não temos conciliação, né? Está dentro da CLT, é um princípio, como muito bem dito ontem pelo ministro. Então, a Resolução 174, ela, para mim, é realmente a mudança da Justiça do Trabalho em relação ao tema. E eu fico muito feliz porque quem viu esse início e toda aquela dificuldade de tratar do tema, de escutar, muitas vezes, informação, fizemos várias formações também complementares, e escutar que não, conciliação... eu não preciso estudar isso é como algo que, eu tenho jeito ou eu não tenho jeito. Não, não é necessariamente. É claro que quem tem algumas expertices vai fazer isso de uma forma melhor, mas não significa que quem não as tenha não possa aprender ou até mesmo permitir que outro que tenha essa possibilidade ou esse conhecimento o faça. Então, quando
existe essa, digamos, essa abertura da Justiça do Trabalho para esses outros métodos, para essas outras possibilidades, ganha a Justiça do Trabalho por quê? Porque ela, na verdade, com a nossa inteligência, com a nossa criatividade, com o nosso processo, que pode muito bem ser estendido para todas essas possibilidades que Vossa Excelência trouxe, é um momento riquíssimo para a nossa instituição, principalmente agora com a chegada do ministro Aloysio, que eu tenho certeza que ele vai fazer um indicativo aos tribunais, e os tribunais já perceberam, o nosso tribunal mesmo aqui, na pessoa do desembargador Sebastião, na sessão de dissídio coletivo, ele já fez esse convite aos colegas de colaborar na atuação, na mediação extrajudicial. Muitos de nós, eu inclusive fiz, abordagens pessoais. Gente, vamos fazer esse curso que está aberto, né? Vamos fazer o curso que está aberto, nós precisamos de mais pessoas tendo este saber, e porque não vai adiantar, a gente sabe, que se a gente não tiver o curso, aí, novamente, a importância da escola judicial, né, doutor Emerson, né, uma pessoa que está revolucionando, a meu ver, revolucionando novamente, né, a nossa escola judicial, que foi a primeira, né, escola judicial do país, com o ministro Luiz Felipe, quando ele era aqui magistrado do TRT da 3ª Região. Então, eu fico muito feliz que vocês estejam nessa frente, porque, para quem estuda, né, lá na universidade, a gente estuda de outro ponto de vista, né? Na universidade, a gente coloca problemas, a gente teoriza mesmo, porque eu acho que esse é o papel da universidade. Não é o papel de ficar fazendo ovação ou só parabenizando. Reconhecendo, sim, as boas experiências, entrando em uma pesquisa sem saber o resultado, porque uma das grandes críticas, né, à pesquisa do direito, o professor Tiago sabe muito bem disso, professor Caio, né, professor Caio? Como é a nossa crítica, que antes de dar o nosso programa de pós-graduação hoje da UFMG, no qual eu sou professora, ele é 7. Hoje ele é 7. E nós tivemos que cortar na carne em 2 aspectos. Primeiro, a internacionalização, que Vossa Excelência demonstra uma maravilhosa experiência de estar nos Estados Unidos, de fazer todo esse potencial. E também de fazermos pesquisas sem resultado já pré-concebido, né? Ou seja, eu vou fazer uma pesquisa que eu vou dar parabéns a fulano, ou eu vou ter certeza que aquilo é bom. Não, vamos fazer uma pesquisa e descobrir o que ela vem. Às vezes, até pode ser resultados favoráveis, sim, por que não? Porque as instituições estão fazendo. Já me deram aí, está vendo? O Tiago não teve... Está vendo, doutor Tiago? Ele falou que ele ia fazer isso, ele nem me deu os 5 minutos. Não, ele já foi direto. É assim. Mas isso aqui é um amigo. A gente é do mesmo concurso, né? Como tem outros aqui, eu acho... já pronto. Como eu tenho aqui a doutora Maria Cecília, que foi minha colega de sala, né? Eu vejo aqui a doutora Jaqueline, que foi lá o Kleber, um juiz aposentado, que está aqui, olha, para você ver, escutando, e tem certeza que o doutor Kleber fez muito acordo, né, doutor Kleber? Mas agora nós vamos melhorar o nosso jeito de fazer acordo, né? Porque ele é uma pessoa muito grande. Doutora Gisele também, doutor Antônio Rodrigues, o corregedor do meu concurso. Peço desculpas se eu tiver esquecido de alguém, mas eu sou muito feliz dos meus colegas de concurso, e o doutor Danilo também esteve junto disso. Então, 2 últimas coisas, tá? Primeiro, a questão, nós estamos estudando, né, na AMAT, eu já até falei isso com as meninas, dentro do carro, julgamento sob perspectiva de gênero. Será, doutora Roberta, que nós não deveríamos também começar a pensar em conciliação, negociação, mediação com perspectiva de gênero, raça e diversidade? Será que não seria um grande plus, uma grande diferenciação que a gente mesclaria? Porque eu estou encantada com o curso. Eu estou encantada. Quem não fez, faça. Claro, não, eu quero, porque tem a questão do Sejusc também. Você vai dar licença, tá? Aqui, ó, vamos voltar para os 5 minutos aqui, pronto.
A Sofia, cadê a Sofia? A Sofia foi embora, mas a Sofia não viu isso. Mas aqui, eu fiquei pensando sobre isso, se a gente não podia, porque o curso, o julgamento, ele me tirou a questão de ser necessariamente um viés para que a gente julgue a favor de uma determinada parte, uma determinada raça, um determinado gênero ou a diversidade. Muito pelo contrário, ele te ensina a tirar os preconceitos, saber dos seus vieses, porque todos nós temos, né, os nossos vieses. Então, será que essa conciliação não poderia ser mesclada nisso? Quero te ouvir sobre isso. E a segunda questão, que eu acho que é importante aqui para o TRT-3, é a experiência que o Vossa Excelência falou do TRT-18, do TRT-18 e do TRT-9. Será que poderia dar... Não sei se a doutora Roberta vai falar sobre isso, mas será que seria possível dar umas pinceladas para a gente, né, do NUPEMEC, que somos... Eu estou no NUPEMEC por obra do doutor Emerson, que me trouxe de volta ao tema da mediação e da conciliação. Será que a gente não pode... Porque aqui a gente está precisando, talvez, pensar se o nosso modelo é mesmo o melhor. O que o senhor acha desse modelo do TRT-18 e o que é que a 9ª região poderia, eventualmente, trazer de luzes para o TRT-3? Muito obrigada, e eu já vou passar a palavra para o doutor Fernando. Fizemos praticamente um acordo aqui entre nós. Bom, rapidamente, então, começando pela segunda indagação, o TRT-18 utiliza o sistema de SEJUSC que porta de entrada. Todas as reclamatórias trabalhistas de Goiânia passam pelo SEJUSC. E o TRT-18 é um dos TRTs que tem uma das melhores performances em conciliação. E até onde eu pude perceber, os advogados estão felizes, os juízes estão felizes, os servidores estão felizes com esse regime lá. Baseado nesse regime, o TRT da 9ª região tentou fazer algo parecido e possibilitou aqueles juízes da capital, Curitiba, que assim o quisessem, tivesse um servidor no SEJUSC que faria as audiências de conciliação no SEJUSC como audiências iniciais, sob a supervisão, né, do juiz coordenador ou do juiz supervisor. Metade dos juízes, nós tivemos essa adesão, 50%. E, assim, é muito recente, nós começamos ali praticamente com as audiências em novembro. O que eu posso dizer que, se houver uma colaboração entre vara, SEJUSC, mediador, juiz, isso pode ser altamente produtivo, porque, como eu vinha falando nos bastidores, né, a mediadora que faz as audiências ali nos processos da 22ª em Curitiba, ela traça todo o histórico da negociação, num documento que nós compartilhamos na nuvem, de forma que, quando eu chego nessa audiência, não preciso sair do zero. O processo já chega mastigado. Nós temos... A mediação é um processo, nunca se esqueçam disso. Ela não termina na audiência. Inclusive, há alto índice de acordos na audiência que se segue aquela que foi feita no SEJUSC. Então, a doutora Flávia Rossi entregou 2 horas do seu melhor ali, não conseguiu fazer o acordo, para as partes levarem um mês conversando e refletindo sobre aquilo e chegarem no primeiro minuto da audiência, na vara, e celebrarem o acordo. Então, nesse sentido, nós temos a experiência positiva. Temos alguns desafios, nós precisamos corrigir certas coisas, mas precisaria de mais tempo para a gente falar sobre isso. E com relação à primeira questão, uma das preocupações, eu vi isso de perto lá, por causa do Me Too Movement, que nós tivemos em 2018, 2019, questão do assédio sexual nos Estados Unidos, e aí muitas mediações sobre assédio sexual em que as vítimas, mulheres, chegavam nas câmaras de mediação, pegavam o cardápio de mediadores e estavam lá vários Fernandos. Com isso eu quero dizer o quê? Vários homens, cisgêneros, 50 anos, e eram os únicos disponíveis. E com isso as câmaras de mediação começaram a perder espaço, e abre parênteses, dinheiro, né, e começaram então a ir atrás de diversidade nos seus corpos.
né? E é isso que eu acho que a gente precisa pensar agora na justiça do trabalho, né? Especialmente casos de assédio moral, sexual. Eu não digo ter exatamente mediadoras, não. Eu acho que esses cursos de, né, raça, de gênero e tudo mais, eles têm que ser abertos a todos. A todos. E a boa notícia aqui fica por conta da EJUDE 1, que no seu curso de mediação, eu e a doutora Doroteia atuamos lá já há 4 anos, e nesta edição 2024 nós teremos uma unidade especial sobre mediação, raça e gênero, sob a perspectiva. Então, é algo muito novo, mas é algo que já foi notado, né? Já foi notado. Agora pronto. Muito obrigado. O tema é extremamente instigante, nós vemos. Eu queria parabenizar o professor Fernando, também os professores Tiago e a professora Adriana, nos proporcionaram um universo para que não era, vamos colocar, observado por todos nós. Eu aprendi muito, me sinto enriquecido com essa palestra. Eu agradeço a presença de Vossa Excelência aqui na nossa região, e eu garanto que os estudantes estão bebendo saber, né? Na verdade, e o que nós não tivemos na nossa escola há 30, 40 anos atrás. E é uma oportunidade ímpar. Então, eu declaro encerrado esse painel e agradeço a presença de todos e devolvo a palavra ao cerimonial. Pois não, doutor Danilo. Eu convido o senhor para a entrega do certificado de participação ao palestrante e aos debatedores, por favor. E nós agradecemos a presença do doutor Fernando Hoffmann, da desembargadora Adriana Goulart Senocini e do professor Tiago Loures Machado Monteiro. Faremos um intervalo de 10 minutos para o café e comunicamos que há nessa escola um refeitório no primeiro andar. Até já. Quer pôr as plaquinhas aqui, Dê? Quer que deixe do lado? Doutor?